Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Eu vou ler a partir do versículo 22. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, 22 a seguir. Diz assim o texto sagrado. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus nós temos lido a tua boa santa palavra que vem do Senhor, palavras ditas pelo nosso Salvador Jesus, palavras sempre abençoadoras. Eu peço a Ti que Tu venhas tocar em nossas vidas nesta noite, Senhor. Que Tu venhas, ó Pai, abençoar, que Tu venhas abrir a nossa visão, que o Senhor faça com que enxerguemos tudo que o Senhor quer que vejamos. Derrama a Tua unção, derrama a Tua graça, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós precisamos muito do Senhor. Tu és a esperança do Teu povo. Oramos no nome de Jesus. A visão natural que temos é importantíssima. A gente precisa enxergar, né? Quando uma pessoa não enxerga é muito difícil, né? Muito complicado. Até a gente chegar perto de alguém que não está enxergando, a gente fica chocado. Talvez seja uma das piores coisas na vida de alguém, a pessoa não conseguir enxergar. Mas tudo aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Muitas vezes a gente não consegue ver aquilo que Deus está tentando fazer com que vejamos. Então, o Senhor tem sempre uma bênção maior para nós. Nesse texto, nós vemos aqui que ele chega a Betsaida, uma cidade ali junto ao mar da Galileia. Aí trouxeram um cego. Ele pega aquele cego, tira para fora da aldeia. E lá fora da aldeia, Jesus fazia algumas coisas que não era para virar doutrina, não, mas algumas coisas diferentes. Ele chegando ali, quem não enxergava nada, ele já estava, de certa forma, no lucro. Ele já estava enxergando de maneira razoável.
Mas a Bíblia diz que Jesus impôs a mão sobre os olhos dele agora, tocou nos olhos, e o homem passou a ver tudo claramente, distinguia na aldeia. Não entres na aldeia. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração nessa noite esse tema. Diga assim, o milagre da visão. A visão natural, como eu disse, importantíssima, mas a nossa visão espiritual. Deus quer abrir mais a tua visão nessa noite. Você que chegou aqui, você está enxergando, mas o Senhor tem coisas maiores para a tua vida. Amém? Vamos entrar nesta palavra, vamos deixar Deus operar os seus milagres. Deus sempre tem um milagre para nós. Quem aqui quer receber, quer e vai receber um milagre? Levanta a mão. Você tem que querer e ter certeza que vai receber. Aqui foi um grande milagre, era uma causa impossível. Nesse ano, todas as quartas-feiras, nós temos que tratar aqui do impossível. Deus é aquele que resolve o que é impossível. Médico não cura uma cegueira, ninguém consegue fazê-lo. Até o tempo que Jesus tinha vindo ao mundo, ninguém tinha sido recuperado de uma cegueira. Então vamos ver o texto, o que o Senhor pode nos falar nesta noite. O milagre da visão. Diga assim, alguém separado por Jesus. Veja bem, ele entrou Betsaida, trouxeram o cego pedindo, toque nele. Jesus não tocou. Versículo 22 fala isso, para tocar não. Mas Jesus tomando o cego pela mão, o cego não estava vendo Jesus, mas Jesus estava ali, pega pela mão o cego, estava ali naquela aldeia, leva para fora da aldeia. Tirou o cego daquele lugar. O cego estava na aldeia, possivelmente onde ele morava. O cego estava na aldeia, junto às pessoas com quem convivia. O cego estava na aldeia, onde todo mundo sabia que ele era cego. Então, Jesus, para fazer esse milagre aqui, ele vai tirar aquele cego da aldeia. Interessante, no tempo de hoje, todo mundo gosta de fazer as coisas e mostrar que está fazendo. Vamos fazer um milagre aqui, chama a TV, entra na internet, vamos divulgar. Mas Jesus olhou para aquele ambiente e falou, esse ambiente aqui não está bom, não está bom para ele. Foi lá, pegou ele na mão dele e falou assim, vamos embora, vem comigo. Tirou ele para fora da aldeia, possivelmente os discípulos mais próximos foram seguindo, mas o pessoal da aldeia não era para ir. Ele queria tratar com aquele homem, com a fé daquele homem, com a vida daquele homem, fora da aldeia, fora do convívio, fora do seu lugar de sempre. Interessante, irmãos, esse milagre vai acontecer para alguém. Então, Jesus tira da aldeia, leva para fora, conduz para longe. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei, por que Jesus quis fazer isso? Jesus entendeu que ali não era o melhor lugar para ele fazer um milagre. O ambiente não era favorável ao milagre. A Bíblia diz que Nazaré foi o lugar que ele menos fez milagre, porque ele cresceu em Nazaré e as pessoas não acreditavam. No lugar de incredulidade, os milagres diminuem. Quando a gente começa a crer e se envolver com milagres, aí milagres acontecem. Lá em Nazaré ele curou algumas pessoas, não muitas. E aqui, possivelmente para aquele homem sair dali, o povo muito incrédulo em tudo aquilo que Jesus poderia fazer, ele tira para fora. Jesus queria abrir a visão dele para ele enxergar, mas Jesus queria mais para aquele homem. Jesus queria que ele enxergasse verdades eternas. Jesus queria abrir a visão daquele homem, por isso que ele vai tirar aquele homem para fora, e ele tem um propósito maior na vida daquele homem do que simplesmente, apesar de não ser simples, ele curar aquele homem e trazer a visão para aquele homem. Queridos, Deus quer curar a visão
natural das pessoas, mas Deus quer muito mais. Deus quer curar nossa visão espiritual. Aquilo que Ele tem para nos mostrar. O Senhor quer que andemos de uma maneira diferenciada. O Senhor quer que tenhamos uma visão verdadeira. E para isso, muitas vezes, Ele começa a separar alguém. Quando alguém demonstra um interesse pelo Senhor, o início, Ele tira a pessoa da sua aldeia. Ele tira a pessoa do seu convívio. Ele começa a afastar aquela pessoa daquele lugar onde sempre viveu, onde sempre faz as mesmas coisas, inclusive tem os seus erros e equívocos. Então o Senhor tem essa tendência de tirar para fora. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem enxergar as verdades de Deus, mas não quer sair fora da aldeia. As pessoas querem enxergar a Deus, mas querem ficar fazendo mais ou menos aquilo que é trivial, aquilo que faz sempre na vida. A pessoa muitas vezes quer conviver com as mesmas pessoas de sempre e fazer as mesmas coisas. Aí Jesus muitas vezes ele vem até nós, ele pega na mão e fala: vem para cá, vamos sair daqui. Mas Senhor, o Senhor pode me abençoar aqui? Posso, mas não vou te abençoar aqui. Vem para cá, vem para cá. Muitas vezes o Senhor quer nos separar de uma vida que não está trazendo bom resultado. Há um viver que nós temos que nem sempre está agradando o coração de Deus. E Deus tem muito para nos conceder, mas Ele não pode fazer mais, porque a gente não sai da aldeia, a gente não sai daquele lugar. E Ele quer tomar a gente pela mão. Jesus é carinhoso, né? Ele pegava pela mão: vem cá, vem cá, vem comigo. Jesus está dizendo para você nessa noite: vem comigo. Você tem algo para receber? Vem para cá, anda comigo. Deixa eu fazer algo na tua vida. Amém? Aplauda o Senhor. O milagre da visão. Segundo lugar, diga assim: alguém tocado por Jesus. O final do versículo 23 diz: e aplicando-lhe saliva aos olhos, cuspiu nos olhos, impondo-lhe as mãos na cabeça, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Ele já tinha tirado o moço da aldeia, do seu lugar. Agora ele leva para um lugar à parte, e lá ele vai tocar naqueles olhos, ele vai cuspir naqueles olhos. É algo que ele fez ali, e ele toca na cabeça daquele homem, ele toca, e queria tocar na alma daquele homem. Ele queria ir mais distante, ele queria ir além. O versículo 24 diz: vês alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Olha, eu estou vendo pessoas, mas como se fossem árvores andando. Não estou vendo exatamente assim, mas estou vendo. Talvez a pessoa falou: estou contente. Estou ali, olhou para Jesus, viu mais ou menos Jesus na frente, olhou para frente, ele viu algumas pessoas mais distantes, talvez os discípulos, alguns que acompanharam. Falou: teu discípulo, tem alguém andando ali, parece árvore andando, mas eu estou vendo aquele movimento ali. Então Jesus, ele começa a fazer uma obra na visão natural daquele homem. Mas também eu creio que ele estava fazendo uma obra no interior daquela pessoa. O Senhor quer abrir a nossa visão. Quando Deus começa a trabalhar com uma pessoa, primeiramente, como eu disse, Ele tira a pessoa ali daquele convívio e vai trabalhando. Depois Ele vai tocar naquela pessoa, Ele começa a tocar. Ele começa a tocar na alma. Ele começa a mexer com a estrutura. Foi o cântico que nós cantamos há pouco. Não chegou para Zaqueu, ele mexeu com a estrutura de Zaqueu. É interessante, ele olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa.
convém-me pousar em tua casa. Zaqueu desceu, ele tocou no Zaqueu. Zaqueu continuou, quando chegou lá na casa, estava enxergando e vendo os homens como árvore. Olha, está vendo alguma coisa? Estou vendo aqui, mas não estou vendo. Tanto é que ele fala, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, se roubei alguém, dou 4 vezes mais. Ele entrou ali naquele momento de uma forte emoção. Mas Jesus foi inicialmente trabalhando, ele tirou o Zaqueu lá do convívio. Ele não evangelizou Zaqueu debaixo daquela árvore, ele podia falar, desce, Zaqueu, eu sou o Salvador, você está querendo me conhecer? Não, ele tirou. Muitas vezes tem que tirar do convívio, tem que tirar da multidão, a gente tem que sair, mas lá ele vai tocar no Zaqueu, foi o canto que nós tivemos. Então Jesus, esse homem, ele toca, e o homem começa a enxergar parcialmente. Queridos, quando uma pessoa se aproxima do Senhor, Jesus faz isso, tira a pessoa de um lugar e começa a tocar naquela pessoa. Mas no primeiro momento, a pessoa não vai enxergar tudo. As verdades de Deus não podem ser reveladas todas. No primeiro momento, a pessoa não suportaria. Então a pessoa começa a enxergar mais ou menos, começa a ver árvore andando, né? Começa a ver coisa andando, começa a sentir o poder do Senhor, mas sentir aquilo de uma maneira parcial, sentir aquilo de uma maneira distante, não muito real. Então, quando nós chegamos para o Senhor, nós não vamos conseguir ver tudo o que Deus quer que vejamos. O Senhor toca nos nossos olhos espirituais, e Ele começa a abrir aquilo. Mas nós precisamos deixar o Senhor agir em nossas vidas, precisamos deixar o Senhor abençoar, porque tem muita realização. Olha, Deus começou um trabalho na tua vida, mas Ele tem muito mais a fazer. Deus quer abrir os teus olhos, Deus quer mostrar coisas lindas, coisas profundas. Deus quer que você veja tudo claramente, mas isso é uma fase na tua vida. Aplauda o Senhor. O milagre da visão. Terceiro, diga assim, alguém liberto por Jesus. No versículo 25, novamente, ele pôs as mãos, e agora nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Agora Jesus vai tocar nos olhos dele. Ele está ali, numa situação, já com uma bênção parcial, já estava ali enxergando, não enxergava nada, estava enxergando. Mas Jesus vai tocar nele, toca ali nos olhos. Ali era um toque muito especial. E Jesus vai restabelecer a sua visão totalmente. E ele vai conseguir enxergar perfeitamente, é isso que diz o texto. Distinguia tudo de modo perfeito. Vem uma libertação para aquele homem. Ele é sarado, ele é curado, ele é abençoado naquele momento. A bênção chega para alguém que precisava tanto de uma bênção da parte de Deus. E o Deus conosco estava ali tocando naquele cego. De repente ele não era mais cego. De repente ele enxergava tudo o que ele queria enxergar. De repente ele passou a ter uma visão aberta pelo Senhor Deus conosco. Jesus quer tocar em nossas vidas. Jesus começa a abrir a nossa visão, depois Ele quer abrir mais. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas se convertem, mas continuam bebês espirituais. As pessoas se convertem, mas continuam enxergando pouco, continuam vendo muito pouco de tudo aquilo que Deus quer que a pessoa veja. Nós vivemos um tempo que as pessoas elas conseguem enxergar a salvação em Cristo Jesus, e isto é maravilhoso. Mas a pessoa não consegue enxergar tudo aquilo que Deus tem para lhe conceder, e Deus tem uma riqueza enorme. Inclusive, Deus tem tarefas para essa pessoa fazer. O Senhor tem atividades para essa pessoa realizar. Cada um de nós tem um ministério. Todos temos dons. Precisamos descobrir aquilo que o Senhor tem para nós.
Então o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer abrir totalmente a nossa visão. O Senhor não quer que tenhamos uma visão parcial. O Senhor não quer que enxerguemos homens como árvores andando. O Senhor quer que enxerguemos tudo aquilo que a Bíblia mostra para nós. E Deus tem coisas lindas, maravilhosas para cada um de nós. Vivemos num mundo difícil, num mundo onde a perfeição está longe, é lógico, onde passamos por lutas como essa que estamos vivendo. Mas em meio a tudo isso, nós temos um Deus que se manifesta. E nós temos um Deus que quer abrir a nossa visão. O Senhor quer mostrar um caminho aberto para nós e quer dizer: eu te chamei pelo nome. E eu tenho um propósito na tua vida. Eu estava assistindo aqui o culto do jovem no sábado, vendo a mensagem do Cruiser, muito boa, e ele falando do chamado, e ele enfatizando que cada um ali tem o seu chamado, e tem. Você tem um chamado de Deus, você tem uma obra de Deus na tua vida, que só você pode fazer. Só você pode fazer. Pastor, se eu não fizer, outro faz, não vai fazer não. Tem pessoas que se você não evangelizar, elas não serão evangelizadas. Estou falando sério. Estou falando sério. Tem obra que é tua. Tem coisa que é para você, mas isso não é nada pesado, isso é prazeroso, isso é gostoso. Tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida é bom. Mas a gente precisa começar a descobrir o que Deus tem para nós. A gente vem para Jesus, Jesus abre a nossa visão e a gente começa a ver figuras na nossa frente. A gente começa a ver nada claramente à nossa frente. A gente não consegue enxergar o que Deus tem para nós. E nós temos que falar: Jesus, venha tocar em mim, venha me libertar. Liberta do meu eu, liberta da minha vida, liberta de tudo, Senhor. E eu quero enxergar tudo claramente. Nós precisamos chegar para o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para fazer em mim? O que o Senhor tem para me conceder, mas também para me usar? Cada um precisa falar isso para Deus. Deus quer abrir a nossa visão. Não fique enxergando homens como árvores andando. A árvore não anda, amém? É preciso enxergar as pessoas. A gente muitas vezes olha para as pessoas necessitadas, mas essas pessoas parecem irreais. Parece apenas árvores andando. Não, existem pessoas lá fora perecendo, morrendo, sem Deus. O que aconteceu com a capital do Líbano é chocante. Eu estava vendo, sinceramente, eu não estou gostando nem de ver muito essas notícias ultimamente. Mas aquilo ali é chocante, aquelas pessoas morrendo daquela maneira, né, de uma maneira inesperada. Aquele país tem sido massacrado por si mesmo, né? O próprio povo está massacrando. Mas também as pessoas estão tão carentes. E nesse tempo, a gente precisa falar: Deus, eu preciso enxergar tudo de uma maneira mais clara. O que o Senhor tem para fazer? Senão a gente vai olhar, a gente vai ver cidades como árvores, vão ver necessidades como coisas andando, pessoas como árvores se movendo. As pessoas precisam de nós, diga amém. Aplauda o Senhor. Vai encerrar essa mensagem, o milagre da visão. Diga assim: alguém ensinado por Jesus. O último versículo que eu li diz: e mandou Jesus embora para casa. Vai para a tua casa, não vai voltar para a aldeia. Recomendando-lhe: não entre na aldeia. Interessante. Possivelmente, a aldeia era onde ele se reportava, a aldeia, mas ele possivelmente estava numa área rural. Então ele falou assim: você vai para a tua casa. Mas Senhor, eu não posso ir lá contar, testemunhar do milagre. Não, não pode. Você não vai naquele lugar de incredulidade. Você não volta para aquele lugar onde as pessoas vão até duvidar se você era cego. Você não volta para lá. Você vai para o lugar onde eu estou te mandando. Não volta, não entra na aldeia. Interessante, eu estava lendo. E quando eu li isso aqui, não entre na aldeia, isso saltou ao meu coração. Nós precisamos ser ensinados. Jesus já estava discipulando aquele homem. Ele entrou na visão natural e na visão espiritual. Agora Jesus estava discipulando, Jesus estava ensinando aquele homem. E estava dizendo: vá para casa, não entre lá, não volte lá para a aldeia.
Muitas vezes a gente tem que ouvir, a gente tem uma experiência com o Senhor, mas a gente já deu um passo à frente, a gente precisa continuar dando um passo mais à frente. A gente não pode dar um passo à frente e outro atrás, um à frente, um e meio atrás. Nós temos uma tendência forte de caminhar e voltar. Nós tivemos um cântico que vai para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. É só no cântico, mas a gente tem que ir só para frente. A gente tem que começar a caminhar. Existe uma frase simplista dos homens: a fila anda aí fora, e anda mesmo. A gente precisa caminhar. A gente precisa entender tudo que Deus... Não volte. Jesus instruiu aquele homem não voltar. Jesus nos mostra, não volte. Jesus está dizendo para você nesta noite: não volte, não entre na aldeia. Não volte para essa aldeia. Não volte para esse convívio. Não volte para esse lugar de incredulidade. Não volte para esse ambiente contaminado. Não volte atrás. Ele está dizendo para você: não volte atrás. Vá para casa. Jesus tem uma obra na tua vida. E Ele quer ensinar você a caminhar de conformidade com aquilo que Ele projetou para a tua vida. Jesus tem um projeto particular para cada um de nós. Ele olha para nós e Ele sabe aquilo que precisamos. Mas Ele também, obviamente, sabe aquilo que Ele tem para nos conceder. E a gente tem que deixar Jesus nos ensinar, Jesus nos conduzir. Precisamos deixar Jesus nos abençoar. Queridos, não voltemos do lugar onde saímos, que não trouxe a solução para a nossa vida. Se você estava num lugar que não tem resolvido os teus problemas, e Jesus está tomando você pela mão e te levando para um outro lugar, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele projetou para você. Ele tem coisas lindas a te dar. Ele quer abrir a tua visão. Ele quer mostrar algo que você jamais pensou. Ele quer fazer de você um servo, uma serva valioso para Deus. Ele quer fazer de você uma pessoa que tenha vitória. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm vitórias e derrotas juntas. É incrível, né? A pessoa parece que está ganhando e perdendo ao mesmo tempo. Ele não quer que você fique nesse ganha e perde. Tem alguns que é perde e perde, mas Ele quer que você ganhe e ganhe. Que você seja um vencedor. É lógico que as lutas virão, mas Ele quer que você vença, que você supere, que você suplante, que você caminhe. Não comece a voltar atrás. Não recue na tua vida. O Zaqueu ali, ele teve um choque com Jesus. Ele era rejeitado pela sociedade em razão da vida errada que ele tinha. Mas quando ele tem uma experiência com Jesus, Jesus termina falando: hoje entrou salvação nessa casa, e esse homem também é filho de Abraão. Se tivesse ali os judeus, matavam Jesus naquela hora, nem ia para a cruz. Filho de Abraão, esse desonesto, mas era filho de Abraão. Por quê? Porque Jesus abriu a visão do Zaqueu. E quando Jesus abriu a visão daquele homem, ele passou a ser outro. Queridos, nós precisamos ser outras pessoas. Nós não podemos estar na aldeia e onde Jesus tem nos levado. Vamos ficar onde Jesus nos levou. E vamos deixar Jesus nos conduzir. Ele quer nos conduzir. Ele começa pegando na nossa mão porque a gente não vê nada. Depois a gente começa a ver um pouquinho, Ele só toca em nós. Depois que Ele tocou em nós, a gente começa a enxergar, Ele fala assim: não, eu preciso continuar te ensinando. Eu vou voltar de onde eu saí. Não volte. Não volte. Ele está dizendo para você: não volta atrás. Não recue. Não dê um passo atrás. Não faça aquilo que você fazia, que não trouxe vantagens para você. Vá em frente, me canta, Zaia. Caminhe comigo, diz Jesus. Querido, Jesus quer que caminhemos com Ele. Jesus quer abrir a nossa visão. Você está enxergando? Ele quer que você enxergue tudo de uma maneira clara. Ele quer que você distinga tudo.
Ele quer mostrar a saída para a tua vida, Ele quer mostrar a solução para o teu problema, Ele quer trazer a vitória completa. Deixa Jesus fazer isso na tua vida, amém? Fique de pé e aplauda o Senhor.